estratégia da Frelimo é pegar todos que estão à volta do Venâncio Mondlane e depois terminar, portanto, pelo próprio Venâncio Mondlane. Daniel Chapo enganou, está a continuar a enganar o Venâncio Mondlane. Porque se formos a ver o Justino, que estamos a falar dele hoje, é alguém que esteve lado a lado a trabalhar com o Venâncio quando o Venâncio estava na CAD. Então, quando saiu para o Podemos, estava a trabalhar com outras pessoas e a CAD continuou a CAD, assim como hoje. Então, aqui a estratégia é tirar todos os homens, portanto, de Venâncio Mondlane. E penso eu que há, portanto, uma força oculta que está a trabalhar para identificar em cada distrito, até a escutar chamada para perceber quem é quem aqui. Por exemplo, tem alguém que foi detido em Boane, tem algumas pessoas em Boane, Moamba, que fugiram para outras zonas por causa, outros foram para a África do Sul. Então, isso aí beneficia a Frelimo, porque aqueles são mobilizadores, grandes mobilizadores. Então, aqueles que vão seguindo também vão ser, portanto, perseguidos para poderem fragilizar o movimento do Venâncio Mondlane. Mas eu penso que essa estratégia não vai dar certo, porque aqui há uma tendência não declarada. Significa que cada partido vai ter 6 milhões nesses 90, porque a maioria do valor vai para senhas, para as comissões técnicas. Então, aí foram comprados. E não só, inclusive a RD foi comprada. Há um processo... A Revolução Democrática. Sim. Há um processo que submetemos, portanto, na Procuradoria da Cidade, que está numa situação que não entendo se a tal magistrada que me chamou acha que eu sou burro. Uma coisa que eu acho que nunca ouvi na minha vida, em nenhum caso, dizer o ofendido para ir procurar provas. Então eu espero que ela assista e corrija o que está errado. É papel da Procuradoria procurar as provas. Eu dei tudo nas mãos. Então significa que também a RD foi comprada. Deram ordem que é para deixar esse processo não pode andar. Então, eu dizia que a tendência Santismo estamos mais... quando, portanto, tem uma agenda para a perseguição de um grupo, faz tudo, até aquilo que não dá a fazer. Então, o Venâncio Mondlane poderá não concorrer nas próximas eleições. Ele tem que ser muito forte. E eu acho que, de vez em quando, deve aparecer em público a pronunciar-se, por exemplo, foi detido o Justino Mondlane. Não só os presos políticos, não poderia haver uma condição para alguns e para outros. Porque, segundo aquilo que nós ouvimos, é de que há um grupo que vai merecer uma atenção especial. Então, significa que pode usar as massas, juntamente com o próprio Venâncio Mondlane, e fazem trabalho. Então, a solução é afastá-los para poder, portanto, fazer tudo o que quiser. E eu acho que estamos numa sociedade aberta. Era de bom tom que todos nós gritássemos, portanto, pelos presos políticos, pelo Justino Mondlane. Eu acho que tem de haver um pouco de vergonha e libertar aquele senhor. Inclusive o Vitano Sengano já está doente, está lá, a esposa deu o parto. E não só, tantos outros. Então, eu acho que o Presidente da República deve libertar incondicionalmente todos que estão presos. Porque não têm culpa, são inocentes, estão a sofrer nesse país, estão a clamar pelo bem-estar social. E têm ideias, têm força para poder trabalhar. Mas quem está a gerir as instituições e a economia nacional não permite isso. Então, eu acho que quem está errado é o próprio regime que está no poder, porque não está a perceber que 50 anos o país ficou estagnado. E continua, eu te juro, Mbembe, estou aqui no programa, todos que estão a assistir, que acompanhem e partilhem esta live.
essas medidas de recuperação econômica vão beneficiar membros do Partido Frelimo. Tal como o dinheiro de corona, vimos aqui. Quando há doações, vimos aqui. Em Manica, assistimos vídeo da população a ir na administração para perceber qual é o critério que existe para distribuir arroz por causa da fome. Então, é a mesma Frelimo que vai continuar a ser. E isso caberia ao próprio presidente da Frelimo. Instar os seus para pararem com isso que estão a fazer lá nos quarteirões, nos bairros, nos municípios, que quando chega um donativo, distribuam os camaradas, isso é nosso, e continuamos com um número grande de população que passa miséria. E isso aí vai fazer com que haja levantamento social e a população vai aproveitar sempre o momento político de eleições, nesse caso. Porque é através de eleições que o meu povo acredita que haverá sucessão, portanto, na governação, não nesse tal dito golpe que eu não reconheço, mesmo o Vitano, que nos prove que ele tem homens, tem armas, nem o próprio Mondlane, que é cego. Esses não há algo, portanto, que eles possam nos provar, porque para ser preso, para elaborar ou exarar mandato de captura, tem de haver, portanto, uma investigação, indícios fortes de que esse indivíduo tinha tudo ou tem meios para poder efetivar aquilo que, portanto, ele está a dizer. Eliminar os políticos, sobretudo, que estão ao redor de Venâncio Mondlane, e deixar alguns partidos políticos que não são relevantes para, portanto, a Frelimo continuar a concorrer sozinha. Mas eu acho que é uma estratégia errada, porque o povo está atento. Eu não gostaria, eu como cidadão, a ver mais um irmão da oposição, um cidadão qualquer que não tenha partido, a bater num membro da Frelimo. E a Frelimo é que ensinou isso. Ou a matar um membro da Frelimo. É muita vergonha que assistimos. Então, se nós queremos a paz, o presidente da República, Daniel Francisco Chapo, seja sério, cumpra com a sua palavra. É só dar ordem, parar-se com as matanças e libertar os presos políticos. E peço que sinta vergonha de deter o Mondlane, porque ele, como presidente, pode dar ordem. Não fica. Eu nunca ouvi. Eu acho que é o primeiro preso político cego que a sociedade tem que, portanto, agir, manifestarmos para que o presidente da República possa nos entender, mesmo que chamemos a imprensa para poder nos entender que o povo está a clamar pelos seus familiares detidos, que seja ouvida. E se não ouvir o presidente da República, que continua a fazer o que está a fazer, mas vai dar errado, porque o que é que pensa a Frelimo, irmão? Dizer uma coisa, um amigo aqui, o Enoque Jala, depois das autárquicas, quando houve aqueles assassinatos que aconteceram em Curu, que a Frelimo mata para governar. E de facto é isso. Se nós formos a olhar para o histórico, é isso mesmo. Mesmo entre eles, há quem mata o outro para governar. E isso é feio. Nós não podemos viver num país em que, quando um certo partido perde eleições, usa intimidação, usa bala para se manter no poder, na posição, não sair. Eu acho que não é correto. Temos que respeitar, portanto, aquilo que são os votos dos eleitores. Ou a Frelimo nos dá uma régua para nós também moderarmos o nosso discurso, não apontarmos erro, e nós também vamos dar uma régua para a Frelimo também respeitar o número de votos que consegue na mesa, que são reais. E automaticamente vai ficar fora do poder. Nós queremos alternância, porque não vejo uma luz daqui para algum tempo o mesmo regime. Obrigado. Presidente cessante, como disse aqui, que já cessou o seu mandato, mas ainda continua na direção da instituição. Eu acho que, como está nessa condição, tinha que gerir esse processo de uma forma muito transparente e evitar com que haja barulho para não suscitar aquilo que está a acontecer com ele. E em Moçambique, a maioria daqueles que nós chamamos de empresários são, posso chamar, passo a expressão, de boladeiros. Então, é por isso que há muita guerra. Se entra fulano, que é meu amigo, eu tenho o meu grupo, então nós vamos ter contratos com o Estado.
aí todos estão a lutar para sugar o Estado moçambicano. Então, tem de estarem lá, portanto, para poderem gerir os seus negócios, também ter influência, viajar pelo mundo, também poder, portanto, fazer muitas negociatas com empresários de fora. É o que está a acontecer. Não estou a inventar. Já acompanhamos até casos que foram a tribunais. Então, eu acho que está de parabéns, se submeteu à candidatura. Todos devem participar em pé de igualdade. E apelo ao Agostinho Vuma corrigir-se, no mínimo dizer à imprensa que cometeu algum erro e deixar o processo correr como deve ser. Agora, segundo o que ele disse, o tribunal pronunciou-se, disse que até 31 de março, quem tiver regularizado a situação poderia, portanto, concorrer. Mas também vai uma crítica para o próprio candidato. Sabia que há eleições, deveria ter regularizado antecipadamente, portanto, a sua candidatura, que é pagar as cotas. E não só, há uma tendência dentro da CTA. A CTA é uma instituição partidarizada. Pode haver um e outro empresário, mas quem vai ficar presidente ali, às vezes tem sido um membro da Frelimo. Vimos o próprio Agostinho Vuma, que era deputado. Vimos o outro que perdeu a vida, aquele de Magude, também. O Rogério Manuel. Então, ali eu acho que quando se assenta aquela posição, sempre tem que ser o regime controla para que seja um deles. Então, para poder, portanto, gerir os interesses do regime. Então, essa luta é sempre assim e sempre vai ganhar aquele que está, portanto, com o regime. Não há de haver uma outra, não vamos ter normal impedir com que os outros manifestem a sua vontade. Sempre em todas as instituições, a direção que cessa sempre vai ter uma aposta, que como é que nós vamos manter como é que vai ficar a instituição, como é que vamos manter o poder. Então, cabe a essa outra candidatura, portanto, ser forte para contornar isso. Então, isso tem sido, é aquilo que acontece nas eleições do Partido Free. A luta pela continuidade. É um bang-bang pela continuidade. Tem de haver sempre um grupo que coloca um dos seus para continuar. Aqui nós estamos, digamos, quer dizer, num jogo em que as pessoas querem gerir, portanto, a nossa economia, não é? Como empresários, não é? Querem fazer parte da vida ativa econômica de Moçambique, mas sim querem reproduzir mais empresários. Há muitas negociatas quando você faz parte da direção, sobretudo como essa, porque veja só uma coisa. Estamos a entrar para os interesses que gravitam. Sim, são eles que fazem o quê? Que reúnem com empresários de fora. Sempre aparece eu quero investir nisso, vamos associar. São eles que se beneficiam e, infelizmente, não trazem nada de ganho para o cidadão que trabalha para eles. Pagam salários miseráveis e devem salários, sobretudo na segurança. Os guardas são devidos salário, até acumulam 3, 4 meses. Então, são os mesmos empresários que nós temos a degladiarem-se ali na CTA. Então, não estão para o bem público, ou o bem de estão todos. Estão para proteger interesses estão grupais. a lutar para poder manter um certo grupo, para poder... Está a dizer que a CTA é um centro de convergência de... Tem interesse. Então, lá na CTA, as coisas devem ser arrumadas. O próprio regime organiza, por exemplo, a ONP, de onde eu fazia parte, deixei porque pertence a um partido. Está a ser gerida por um partido. Não só a ONP, temos outras organizações da sociedade civil, fantoches. Tivemos alguém que esteve no IMD, que agora anda nas televisões a insultar todo mundo e a prever a desgraça para algumas pessoas. Então, não há dúvida aqui que as instituições que nós temos, sobretudo na CTA, é um jogo
que por detrás disso o regime está a controlar e sempre vai triunfar aquele que é do regime. Se por um lápis passar alguém, tem que ser alguém que não está interessado em estar em nenhum partido político de oposição ou estar em qualquer movimento que seja contra a Frelimo, porque se assim for, o destino vai ser a desgraça, porque aí é o coração dos negócios com os países estrangeiros, dentro do próprio país e com o próprio Estado. Tende a haver influências na CTA, por exemplo, temos o problema dos combustíveis, por causa também de boladas, acho que há desentendimento entre eles, dizem que alguns levavam combustível e não pagavam. E entre outras versões que existem. Então, tende a haver uma direção da CTA que vai tomar um posicionamento correto, porque aqueles no fim do dia, todo empresário, mesmo que você queira ser um reguila, você vai passar por eles. Seja de que área, sempre vai passar por eles. Se tiver reclamação, sempre vai passar por eles. Então, há, portanto, esse interesse de o regime controlar a própria CTA. A CTA não é uma instituição independente, logo uma confederação de empresários. Seria absurdo, porque um dia poderiam apoiar um movimento ou um partido da oposição, ganhar as eleições, se quiserem que o país mude. E uma das coisas que eu vejo também que é deplorável nesses empresários moçambicanos, que eu chamo de boladeiros, a sua maioria, é que não olham para a economia moçambicana de uma forma diferente com o próprio regime, por isso que eu associo. Não olha o desenvolvimento para eles, é aquele negócio que lhe dá um dinheiro rápido. Por exemplo, não olham para a agricultura, que é a base do desenvolvimento do país. Não olham também para a própria indústria aqui em Moçambique. É sempre o ramo de prestação nós de serviços. tivemos promessa do presidente Nunes e ficamos felizes. Agora também há promessas do outro e não vamos ficar felizes porque sabemos que sempre são promessas. Queremos que eles façam para podermos acreditar de facto que estão a fazer, mas não é só fazer, como vão fazer e que nível de investimento vão fazer, porque conhecemos muita máfia que existe, mesmo as estradas que nós temos não têm qualidade. Então, é mais ou menos isso que acontece na CTA, é um jogo de facto de interesse.